Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Inglês Jurídico by Nathalie. Eu sou a Nathalie, a sua teacher de inglês jurídico, e hoje vou falar sobre o assunto de união estável. Como falar união estável em inglês? Como que eu vou traduzir? Esse instituto é muito específico aqui no Brasil, então aqui hoje vou trazer para vocês as formas que eu possa traduzir as palavras, a expressão união estável. Então, para quem ainda não me conhece, como eu disse, eu sou a Nathalie, professora de inglês jurídico, também trabalho como tradutora e mestranda em Direito das Relações Internacionais. Enfim, se você quer entrar em contato comigo por qualquer motivo, por favor, a melhor forma é através do @inglês jurídico by Nathalie no Instagram. Vamos lá então, gente. Primeiramente, eu peguei uma definição de união estável em português. Como a gente está falando de um instituto muito específico aqui do Brasil, não são todos os países que adotam a união estável. Em muitos países, ou você é casado ou você é solteiro. Então, não existe em todo lugar. Quando você precisar definir, explicar para uma pessoa estrangeira ou explicar em um texto, enfim, eu trouxe aqui então a definição, algumas palavras para utilizar durante essa sua explicação. Então, em português, a união estável pode ser definida como a relação entre duas pessoas que se caracteriza como uma convivência pública, contínua e duradoura e que tem o objetivo de constituição familiar. Então, como que eu posso traduzir esse conceito? It is a relationship between two people that is characterized as public, continuous and lasting cohabitation with the objective of constituting a family. Então, gente, palavras-chave: pública, public, contínua, continuous, duradoura, lasting, certo? Aqui, quando a gente está falando de cohabitation, está falando especificamente da convivência, mas também que a pessoa está morando junto. Então, essa palavra cohabitation é bem interessante aqui pra gente. E constituting a family, constituição de uma família. Vamos lá, gente. Uma das possíveis definições, possíveis traduções para a expressão para o instituto de união estável é o common law marriage. Por que que eu falo que essa é uma tradução, assim, é a melhor tradução, na minha opinião? Porque o Instituto de Common Law Marriage, ele existe nos Estados Unidos, existe na Inglaterra, se eu não me engano também existe no Canadá. Então, já é um instituto que existe lá que se aproxima da nossa união estável. Então, vamos ver o que é um Common Law Marriage. A marriage that takes legal effect without license or ceremony, when two people capable of marrying live together as husband and wife, intend to be married, and hold themselves out to others as a married couple. Então vamos lá, gente. Um common law marriage é um casamento que produz efeitos legais, sem uma licença ou sem uma certidão ou cerimônia. Quando duas pessoas capazes de casarem e morarem juntos como marido e mulher, com a intenção de ser casados. E eles se apresentam diante os outros como um casal casado, certo? Então, isso é o common law marriage. Então, aqui, o foco está without a license or ceremony, sem uma certidão, uma licença ou sem uma cerimônia. Então, é o tipo de casamento que você não precisa de cerimônia, que as pessoas se apresentam como marido e mulher sem ter passado pela cerimônia, sem ter uma certidão, um documento que fala que são casados. Então, gente,
cada lugar vai ter as suas particularidades sobre o que é aceito dentro de um common law marriage ou não, ou, na verdade, como reconhecer um common law marriage, né? Os requisitos, enfim. Por isso que eu falo que é um instituto parecido com a nossa união estável. É a melhor tradução jurídica, ao meu ver. Só que se você falar common law marriage para uma pessoa assim comum, uma pessoa estrangeira assim comum, pode ser que ela não saiba o que é um common law marriage, porque não é algo comum igual é aqui no Brasil. Aqui é normal as pessoas irem morarem juntas e constituir uma união estável, mesmo que seja sem documento. Fora do nosso país, a questão cultural é muito forte. Então, em muitos lugares é normal morar juntos, mas ainda ser considerados solteiros até a data da celebração do casamento. Vamos lá então, gente. Possíveis traduções para união estável. Bom, a primeira, como eu disse, a melhor tradução jurídica, common law marriage. Agora, se você quiser falar para uma pessoa que talvez não tenha conhecimento jurídico, aqui são os outros termos, são um pouco mais simples e mais fáceis de entender. Civil union, civil partnership, steady union, consensual marriage, marriage in fact e informal marriage. Bom, o que eu vejo mais sendo usado assim na conversa comum é a civil union, civil partnership e informal marriage. Os outros, talvez você ainda tenha que explicar um pouco para a pessoa o que você está querendo dizer. Porque consensual marriage, um casamento consensual, bom, hoje em dia a gente assume que todos os casamentos são consensuais, né? Mas a ideia é que as duas pessoas aceitam ser apresentados como marido e mulher, ou enfim, como um casal. Steady union é uma união constante. Então não dá a ideia que isso tem um efeito jurídico, dá uma ideia que um casal está junto há muito tempo. Civil partnership e civil union, por conta da palavra civil, já dá a ideia que isso é legal, isso é legalizado. Então, muitas vezes é mais fácil usar essas duas expressões. E informal marriage, um casamento informal. Então, é muito, muito comum eu usar essas palavras, certo? Mas eu reitero que o common law marriage é a melhor tradução jurídica. Agora, a melhor tradução assim para o dia a dia podem ser essas outras opções que eu trouxe para vocês. Então é isso, gente. Se tiver ficado com alguma dúvida, aqui está o material que eu utilizei para elaborar essa aula. E ainda você pode entrar em contato comigo através do Instagram, do meu e-mail ou do meu site dominandoinglesjuridico.com. Thank you very much and see you next time!